pessoal, bom dia para todo mundo. É um prazer para mim estar compartilhando esse espaço com a Tássia para falar um pouco de tecnologia IA na saúde suplementar. A Tássia trouxe um material aqui bem completo e robusto para que a gente possa ter uma discussão demonstrando essa evolução dos nossos produtos, do cenário da saúde como um todo. E eu espero que esse momento seja de grande produtividade, de grande aprendizado para todo mundo aqui, né? Para nós também. Então, Tássia, eu vou devolver para ti. Vê agora se teu fone tá melhor e se o teu áudio tá melhor. Se deu para você. Legal. Eu tô te ouvindo muito bem, só que tá dando muito retorno. Eu acho. Tá dando eco. Só um minutinho, pessoal. Vocês estão me ouvindo bem? Quando você fala com pequenos trechos, sim, né? O problema é quando você fala longos trechos, que provavelmente o teu retorno vai continuar falando aí pra gente ver, que eu acho que agora vai. Porque agora o áudio está saindo no teu ouvido, não está saindo no ambiente externo. Tá, eu vou testar aqui um pouquinho também para ver se não é o áudio da TV que está interferindo. Pode ser, provavelmente. A gente está mutando a TV tudo aqui. Deixa eu ver se não é. Aqui a gente tá com uma câmera também que tem o áudio, mas ele está desligado. Quando você se aproximou da câmera agora, o teu áudio saiu bem fluido, tá, Tássia? Deixa eu aproximar ela aqui. Então. Melhorou agora? Agora. Sim, acho que sim. Vamos tentar. Bom. Se não der, a minha sugestão é para que você conecte novamente ali e veja qual saída de áudio está pegando na conexão. Vamos lá? Perfeito, vamos lá. Probleminhas técnicos faz parte, né? Vamos lá, vamos ao tema que a gente trouxe hoje para o palco, né? Quando a gente conversa com operadoras e autogestões, hoje alguns temas aparecem de forma muito recorrente. Pressão sobre sinistralidade, crescimento da judicialização e beneficiários cada vez mais exigentes em relação ao acesso e à experiência. Isso muda bastante a dinâmica. Quando a gente conversa com operadores e autogestões hoje, fica claro que o setor está vivendo um momento de muita pressão, um momento não só de pressão, né, mas a gente percebe um fator isolado. São várias forças acontecendo, e a primeira delas que a gente percebe é a sinistralidade acima de 85% nas operadoras brasileiras. A gente vê um crescimento dos custos também 2 vezes maior ao IPCA, beneficiários exigindo muito mais eficiência no atendimento, esperando uma jornada digital muito mais fluida. Então, existe, né, uma exigência de atendimento com muito mais qualidade, muito mais organizado. E o que a gente traz para a pauta aqui, né, é que existe também uma mudança muito importante. Cerca de mais ou menos aí 76% já esperam experiências digitais, ou seja, o benefício não é apenas controlar o custo em si, mas tomar decisões melhores e cuidar cada vez melhor do beneficiário. Guilherme, quando você olha para esse cenário do ponto de vista tecnológico, o que mais mudou na dinâmica da saúde suplementar nos últimos anos? Tá. O pessoal comentou que melhorou aqui teu áudio, tá, Tássia? Mas eu acho que você tem um pouquinho de retorno, então eu vou responder aqui. E aí você vê se consegue ajustar enquanto isso, tá bom? Uhum. Deixa eu até ver aqui. O pessoal está comentando que o teu áudio está muito ruim. O que eu queria comentar contigo, Tássia? Talvez valha a pena você mutar, para a gente não ficar aqui nesse... E
e conectar sobre um outro dispositivo de áudio aí, talvez tirar o teu retorno. É só porque bastante gente está fazendo crítica aqui em relação a isso, tá bom? No chat. Tá bom, eu vou olhar aqui, ver que eu consigo configurar no meu áudio. Vê se você consegue ali. Mas respondendo a tua pergunta, Tássia, eu acho que o principal ponto que nós temos aí de mudança é que o setor de saúde como um todo, ele vem passando por uma grande pressão, né? Você citou ali a questão do custo assistencial aumentando. Nós temos dentro do cenário da saúde um ponto bem importante, diferente do que aconteceu ao longo dos últimos anos em relação a outros mercados, outros segmentos, quando a gente olha para o segmento bancário, quando a gente olha para o segmento de seguros, em que a maior parte desses segmentos ele se desrompeu e hoje você tem acesso, né, ao teu banco, vou usar o exemplo do banco aqui, no telefone, o segmento da saúde ele acabou ficando para trás. Então, embora a gente tenha soluções muito robustas hoje dentro das operadoras, dentro dos hospitais, fazendo todo aquele core transacional, a gente, quando a gente pensa na jornada que vai até o beneficiário, que passa pelo médico, passa pelo centro de serviço, essa jornada ela pode ser melhorada, ela precisa ser desrompida ainda, né? A gente não tem uma saúde digital, eu não tenho acesso ainda à saúde 100% dentro do meu dispositivo mobile, que é a nossa realidade. Hoje, basicamente, você vai dormir, uma das últimas coisas que a gente faz é olhar um calendário, olhar as coisas no celular, e a gente acorda de manhã, muitos de nós aqui, com o despertador tocando no celular. E a saúde, ela passa por isso. Então, quando a gente pensa sobre essa pressão como um todo, que o ecossistema vem sofrendo, seja por conta de processos, procedimentos, ou seja por conta do próprio beneficiário, do próprio paciente exigindo uma qualidade melhor, nós entendemos que a tecnologia precisa ser melhor empregada, melhor adequada, para que essa jornada ela seja digitalmente mais fluida e que esses benefícios possam ser percebidos, tanto do lado da operadora, da prestadora, quanto principalmente em quem está recebendo o plano. Então, essa é a minha ótica, e eu acho que nesse aspecto que os produtos estão surgindo e é onde a gente vai gastar cada vez mais energia para que aconteça essa evolução, para que essa jornada seja 100% digital. Perfeito. E é importante a gente considerar que a gente precisa disponibilizar essa facilidade, essa comunicação em todos os meios, todos os canais digitais, seja o WhatsApp, seja o aplicativo, seja uma interface web. Então, a gente precisa garantir essa fluidez, essa comunicação muito melhor, né. E outro ponto importante, a gente quando percebe um aumento na sinistralidade, a gente vê que tem uma oportunidade muito grande de a gente, trabalhar melhor com todos os dados que a gente já tem e tomar decisões que, acontecem no momento certo, ou seja, eh, muito mais concretas na operação, para que a gente, perceba que os impactos financeiros, assistenciais, impostos, impactos, eles diretamente impactam o beneficiário, né, e é exatamente sobre isso que a gente vai falar no próximo ponto. Melhorou o áudio, pessoal? O Não pessoal está melhorou? reclamando do teu áudio e eu sei que isso, inclusive, está te atrapalhando na hora da gente conversar aqui. Deixa eu dar uma sugestão para ti, Tássia. Você está com algum retorno aí de algum dispositivo, televisão, alguma coisa do tipo que pode estar interferindo no Eu teu já áudio? troquei, eu já troquei, agora eu vou tentar trocar de novo, inclusive eu vou tentar trocar a câmera, porque eu estou usando uma câmera externa aqui, um dispositivo externo, acho que se eu usar a câmera do próprio notebook melhora. Tá. Talvez, Tássia, eu até te sugiro que qualquer coisa você reconecte aqui conosco. Uhum. A gente dá um minutinho de pausa aqui, porque a gente está bem no início ainda, e, e aí a gente retoma. O pessoal está comentando aqui, ó, para a gente sair e entrar novamente.
Eu vou sair e vou entrar de novo. Nós fizemos testes, tá, pessoal? Fizemos Desde testes as 9 horas ontem, testando. fizemos testes hoje, mas tenta reconectar, tá? Você acha que tenta reconectar e coloca o dispositivo, não sei se você, né, seleciona o dispositivo de voz e de áudio do teu microfone e fica só você isolada no ambiente. Combinado. Ver se funciona. Tá bom? A gente te aguarda um minutinho. Pessoal, vou pedir Perfeito. licença para vocês, então, um minutinho para a gente aguardar a Tássia reconectar aqui. Voltando. Como é que tá meu áudio? Nossa, Sério? tem que ver se você continuando falando vai permanecer. Fala mais aí pro pessoal que ouvir. Já dá até um alívio de ver que melhorou aí para você, Melchior. Vamos pedir aqui no chat pro pessoal falar se tá bom para eles também. É melhor a gente corrigir, porque senão a gente fica senão fica dividindo a horrível a atenção entre... experiência. Márcia senão Arruda, a gente como é que fica ficou para discutindo. ti? Tá picando, o Luiz Júnior também falou que tava ruim. Falaram que tá muito melhor. Aê! Boa. Que alívio, gente. Eu tava incomodada aqui. A gente até podia conduzir, mas é aquilo que eu falei, tu ia deixar de falar coisas importantes e a gente ia ficar dividindo a atenção entre o áudio, a apresentação e as respostas, né? E tava dando retorno, parecia que eu tava falando muito lentamente, tava esquisito. Que bom que vocês ajudaram a consertar. Eu acho que todo mundo percebeu que tu tava falando lentamente para tentar. Fica tranquilo. Vamos apresentar. Maravilha, obrigada. Problemas técnicos acontecem, né, pessoal? É o primeiro do ano, né? Deixa eu só compartilhar aqui de novo a minha tela. Quem não... Bom, eu sempre comento, né, Tássia, aqui eu tenho um problema. A gente já conversou, já participou de outros webinars juntos, né? Eu tenho um problema quando não existe essa interação direta com quem tá do outro lado aqui, né? Eu prefiro uma apresentação em que se possa ter essa troca, em que se veja as outras pessoas, se converse, né? Mas esse formato é um formato que é o padrão. E há desafios como esse acontecem. Então, se tinha algum nervosismo, foi embora, porque agora foi embora, já quebrou o gelo. Já. Maravilha. Vamos voltar ali. Você tinha me perguntado, né, como que eu imaginava que a tecnologia poderia ajudar em alguns aspectos. É claro que a gente vai falar sobre isso, mas você também falou um pouco sobre essa pressão no sistema de saúde e aí você estava trazendo alguns indicadores de mercado, né? Então, perfeito. Vamos retomar desse ponto. Inclusive, pessoal, se vocês tiverem alguma dúvida em relação a esses primeiros minutos da live, anota ali a pergunta e depois traz para nós novamente, que a gente faz questão de reforçar ou sanar qualquer ponto que ficou em aberto. Vai lá, Tássia. Maravilha. Então, acho que a gente já falou muito bem aqui das pressões que o mercado, né, tá sofrendo aí nos últimos tempos, né? Então, são 4 forças bem impactantes: força financeira crescente, beneficiário que espera mais o seu plano de saúde. O verdadeiro desafio é usar os dados para cuidar melhor de cada beneficiário, com sustentabilidade também para o sistema, né? E quando as decisões elas acontecem no momento certo, isso começa a gerar impactos muito mais concretos na operação, impactos financeiros, impactos assistenciais e impactos na experiência do beneficiário. E é exatamente sobre isso que vamos falar, né, no próximo slide.
Quando analisamos esses cenários, né, muitas vezes o problema não é a falta de informação, porque informação a gente tem muita informação, o problema é o tempo de resposta. E a operadora, ela acaba descobrindo o problema quando ele já aconteceu. E isso parece em várias situações do dia a dia, né? A gente trouxe aqui de novo, né, os principais fatores ali que pressionam, né, e que geram esse impacto. E um ponto que eu queria comentar aqui com vocês também, né, a gente percebe que a judicialização ela pode muitas vezes ser evitada, internações prolongadas, ineficiências operacionais e pagamentos evitáveis também, tá? Guilherme, onde você enxerga hoje as maiores oportunidades de melhorar essas decisões usando a tecnologia? Tá. Eu acho que a gente tem 3 pilares aqui, e não são pontos só que eu trago, mas que eu acho que a gente tem a oportunidade de aplicar tecnologia. E a gente está no momento em que a gente fala muito sobre inteligência artificial, né? E, e a gente sabe que hoje, se a gente abordar o tema de eficiência operacional, então, ser mais eficiente, ser mais rápido, responder melhor, mudar o nosso cenário de olhar para retrovisor e começar a olhar para frente, ou seja, trabalhar dentro da previsibilidade. E, por fim, no cuidado com o paciente. Eu acho que se a gente atacar essas 3 vertentes com tecnologia, a gente tem uma oportunidade de melhorar o cenário. Por fim, Tássia, a base de tudo isso, acho que a gente vai falar um pouco melhor lá na frente, mas já antecipando, está muito ligada à fragmentação de dados. Então, hoje, quando a gente pensa numa estrutura de saúde, o complexo de saúde suplementar, a gente está falando de um ecossistema que ele é muito grande, ele é extenso. Sim. Então, você tem, mais uma vez, N interlocutores no processo, e esses interlocutores que vão do médico ao paciente, eles passam pela operadora, eles passam pelos centros de atendimento, eles passam pelo centro de diagnóstico, né, até, né, dependendo do desfecho clínico, um processo hospitalar. Então, esses dados, se tem uma coisa que o sistema de saúde não sofre é de quantidade de dados, mas isso está muito fragmentado. E se a gente pensa no conceito de interoperabilidade, eu não vou ficar discutindo isso aqui, que eu acho que é claro para todo mundo, eles não estão conectados. Então, a grande base para que esses outros pilares tecnológicos, a gente parar para pensar em IA, a gente parar para pensar em transformação de mercado, aconteçam de fato a nível de tecnologia, e nós temos trabalhado muito nisso, Tássia, a gente precisa primeiro conectar e estruturar esses dados que estão fragmentados hoje. Perfeito. Integração, né, Guilherme? Hoje tem tecnologia para isso, né, que permite que a gente trabalhe com volumes e volumes de dados em tempo real. Tem tecnologia, tem IA, hoje a IA agêntica, né, quando a gente achou que estava aprendendo sobre inteligência artificial, veio a inteligência artificial com agentes, né? Então, Sim. isso também veio para fortalecer ainda mais e para que a gente possa, de fato, orquestrar tudo isso que a gente tem dentro de casa e possibilitar aí padrões, né, identificar padrões de riscos para que a gente ofereça mecanismos para tomada de decisão muito mais assertiva. Então, a ideia com tudo isso é a gente oferecer para a operadora, né, uma forma preventiva e não apenas reativa, né? Então, acho que o advento aí da tecnologia, né, que, sei lá, acho que o forte foi no ano de 2000, né? Agora, com inteligência artificial, acho que o boom, né, de tudo isso foi em 2020, a gente viu uma evolução muito grande, né, desde então. Agora, em 2025 para 2026, a gente vê que a gente pode sim e deve, né, usar aí a IA agêntica para facilitar tudo isso. Acho que tem muitos ganhos aí, né? A gente vem estudando bastante
para que a inteligência artificial possa mudar o nosso setor aí, como bem você comentou, né? Perfeito, perfeito. Bom, aqui a gente traz um ponto muito importante, né? Quando as decisões elas melhoram, o impacto não é apenas financeiro, né? A gente vem falando muito de impacto financeiro, mas o que a gente não pode deixar, né, de considerar é o impacto diretamente no cuidado do beneficiário, né? Como que a gente pode proporcionar esse impacto na experiência do beneficiário? Com autorizações muito mais rápidas, com identificação precoce de risco, menos tempo em internação, menos conflitos, ou seja, quando de fato a decisão ela passa a melhorar, o impacto aparece tanto na eficiência da operadora quanto na qualidade do cuidado entregue ao beneficiário, né? Acho que é isso que a gente quer, né, oferecer aí, né, e quer embarcar, né, de inteligência artificial para a gente melhorar essa experiência do beneficiário. Guilherme, como a tecnologia ajuda a equilibrar essas duas dimensões, né? Uma melhor experiência para o beneficiário e uma gestão, né, mais eficiente para a operadora e para Sim, autogestões. tá. Vamos lá. Como eu citei já hoje, a gente fala de sistemas complexos, né? Quando você trabalha com a inteligência do teu lado, com a tecnologia, com o dado estruturado do teu lado, você faz com Uhum. que as ações sejam tomadas mais rápidas. Ou seja, basicamente, o tempo para eu chegar à conclusão de um diagnóstico, o tempo para eu entender que aquele paciente, né, aquele beneficiário está perdido na rede, está repetindo procedimentos, Uhum. ele se encurta, porque eu tenho um controle. Então, já antecipando aqui, né, quando a gente pensa hoje na inteligência artificial, nós temos que nós temos justamente um conceito de uma camada que analisa e sugere, e essa camada é a camada que vai olhar para esse paciente e vai direcionar ele para o melhor caminho. Essa é a camada que vai trazer uma gestão da vida desse paciente, atrelada ao prontuário eletrônico, atrelada ao histórico de exames, e vai poder ponderar sobre comportamentos e ajudar essa pessoa a se cuidar, ajudar essa pessoa a ter uma qualidade melhor de vida. Quando a gente olha sobre essa ótica, que é a ótica da prevenção, Uhum. a gente deixa de ter que cuidar da causa dos problemas, quer dizer, a gente cuida, a gente previne, e a gente não tem uma causa exacerbada, um problema maior lá na frente, porque esse paciente ele tá tendo uma rotina periódica de acompanhamento. E a IA ela nos ajuda muito nesse cenário. Tanto aquilo que já existe na rede, mas também para eu ter esse cuidado já através de análises e comparações muito mais rápidas com outras massas de dados. Isso precisa ficar claro. É uma coisa muito importante que para a gente ter esse processo de eficiência otimizado, inclusive, a operadora ela não olha só para os dados que ela tem dentro de casa, né? Hoje a gente tem grandes projetos, até na linha do Sistema Integrado de Saúde, do SUS, do Sistema Único de Saúde, em que esses dados já estão disponíveis em algumas vertentes e que você pode utilizar algumas coisas dentro desses projetos para confrontar, ou seja, trazer mais informações de fora para que você possa enriquecer e integrar isso dentro da tua base. Então, essa é uma ótica, Tássia. E a outra Perfeito. ótica é que, consequentemente, vai fazer com que esse paciente viva melhor, viva mais, e seja impactado de fato, né? Isso reduz o custo. Porque quando o desperdício ele acontece na rede, ele também é refletido em muitos dos casos para esse mesmo paciente, certo? E por fim,
também temos que pensar, e aí você falou da tecnologia, Uhum. do acontecimento da IA no nosso mercado, mas a gente tem que pensar no próprio conceito que essa IA que ela existe hoje, ela vai passar por uma transformação, uma adaptação ainda. A gente tem visto a evolução disso, então os desafios, né, de armazenamento, os desafios de processamento que acabam encarecendo e tornam o processo tecnológico menos democrático, eles estão sendo desrompidos. Cada dia que passa, a gente vê mais agentes trabalhando, e agora a gente passa a compreender que existe um ecossistema de agentes se conectando e trabalhando de maneiras orquestradas, que aí é a generativa de fato. Ou seja, eu tendo um sistema orgânico que trabalha de uma maneira mais rápida e eficiente em atividades repetitivas, eu também faço, por exemplo, com que aquele tempo de atendimento, muitas vezes, aquele tempo de atendimento, mas também de identificação de rede, seja muito superior ao que a gente tem hoje. Então, eu acho que a gente tem essas duas vertentes que a gente vai poder explorar e que eu acho que é para onde o mercado está se guiando e está buscando o processo de evolução. Dá para fazer muita coisa bacana, né, Guilherme? Acho que o resumo disso tudo, você trouxe muitos pontos riquíssimos, né? Mas acho que o resumo que eu posso fazer aqui disso tudo, né, é que quando a operadora ela tem os dados organizados e consegue analisar esses dados de forma mais inteligente, ela consegue direcionar melhor o cuidado. E para que ela tenha, né, eu acho que não é só ter os dados estruturados, porque dado tem, né, imaginamos que hoje a gente vê, né, numa linha de maturidade, que as operadoras e as autogestões, elas já têm o core muito estruturado, mas não adianta ter isso se não tiver, né, ferramentas para apoiar no direcionamento, na tomada de decisão. Né? Então, acho que você trouxe pontos muito importantes aí, muito legal, muito bacana. Dando seguimento aqui, a gente também, né, percebe que a maior parte das operadoras não só tem os dados muito já estruturados, com ferramentas que possibilitam essa estruturação como um todo, e a gente percebe que isso está muito forte na parte de autorizações, né, nas contas médicas, no cadastro, no faturamento, mas digitalizar todos esses processos não significa necessariamente melhorar a tomada de decisão, certo? Em muitos casos, os dados ainda estão fragmentados. A gente tem, sim, uma automatização dos processos, mas muitas vezes uma informação está num sistema que não se conecta com o outro. Então, o desafio disso tudo é integrar, organizar e orquestrar toda essa informação. Guilherme, qual é o principal desafio para a gente transformar essas decisões aí, transformar esses dados em melhores decisões? Tá. Eu acho que na minha abordagem anterior eu acabei citando um pouco disso, né? Eu acho que o principal ponto, Tássia, é a integração disso tudo. Então, primeiro, é entender dentro da minha rede aonde estão esses dados, centralizar isso em uma única estrutura, mas também se integrar aos ecossistemas. Então, nós temos gastado alguma energia desde a nossa chegada aqui na Banner, Tássia, mudando a maneira como a gente se comunica com o ecossistema, ou seja, como que a gente trafega os dados e como que a gente se conecta. Inclusive porque no momento exponencial que a gente está ligado à IA, cada vez existem mais e mais ferramentas de mercado, mais e mais startups trazendo conteúdo. Os dados, que por um conceito de LGPD precisam ser preservados, anonimizados, mas eles são cada vez mais ricos quando a gente pensa no conceito de volumetria. Então, você cuidar tanto da parte de segurança disso, mas também entender que você precisa estar aberto ao ecossistema, e isso faz com que a gente tenha investido muita energia em integração.
em conceito de integração. E aí eu não vou entrar no quesito técnico, mas a gente tem investido nisso. E eu acho que as operadoras, elas estão indo para o mesmo caminho, elas devem ir para o mesmo caminho. Então, eu entender aonde estão esses dados e, segundo, como conectar ele. Quando a gente pensa numa operadora, como eu citei anteriormente, a gente não está falando de um sistema. A gente está falando de um sistema ponta a ponta, a gente está falando de N sistemas. Quando a gente Exato. pensa em IA, a gente está falando de N possíveis agentes que vão ser construídos dentro dessa jornada e que fazem coisas totalmente diferentes. Eu estou falando de eu ter um atendimento através de um chatbot para o processo de agendamento, eu poder responder os questionamentos dele através da omnicanalidade, né, diferentes plataformas, esses agentes estarem integrados a outras ferramentas que, por sua vez, precisam disparar as informações para vários softwares. Eu preciso ter acesso rápido a isso, para que o processo não seja burocrático, né? Então, eu acho que o principal ponto que precisa se investir, sim, é na integração e nesse processo de conexão com ecossistemas internos. Não adianta só eu trabalhar com o meu dado isolado dentro de casa e não entender como o mercado e como o restante do segmento se comporta, porque quando a gente olha, no final das contas a gente está falando de saúde, né? Então eu tenho comportamentos populacionais que precisam ser compreendidos também. Então eu investiria muita energia nisso. Perfeito. E uma coisa, quando a gente fala de agentes, né, acho que vale comentar, não sei o que você pensa disso, mas eu sou muito a favor de a gente trabalhar com agentes especialistas para evitar alucinações, né? Então é um outro ponto aí que eu acho que vale a gente despender esforços, né, para ter os nossos agentes especialistas considerando a jornada toda da gestão, né, do plano de saúde. Então a gente sai de um cenário, né, que hoje a gente tem um sistema de registro com dados em silos, relatórios retroativos, decisões de regulação e auditoria baseada em regras fixas, né, para uma transformação com dados integrados em camada analítica, unificada, com modelos preditivos, que antecipa os riscos, com cuidado realmente proativo, né? Então, eu acho que a gente estamos indo, né, nessa tendência, seguindo essa tendência. Muito bom. A virada de chave, né, de operação reativa para decisão, durante muito tempo, né, os sistemas foram construídos para registrar eventos, ou seja, registrar autorização, registrar contas médicas, registrar atendimento com seu protocolo. Mas agora, né, com tudo isso, com todo esse portfólio de tecnologia que a gente tem, esse leque de opções, né, agora existe uma expectativa de que esses sistemas também ajudem a antecipar riscos, né? Então, sair do modelo de registro e ir para uma plataforma de decisão mais inteligente. Guilherme, qual é o papel da tecnologia nessa virada de chave, nessa mudança? Acho que é uma frase clichê de mercado, que a tecnologia é meio, né? Ela não é fim. Então, isso é meio clichê, assim. Eu acho que o primeiro processo aí, saindo um pouco da tecnologia, de fato é mudar o comportamento e a maneira como a gente olha para a saúde. Quando a gente volta lá no primeiro... Quando a gente clichê, mas a gente precisa reforçar isso, né? Porque senão a gente acha que a IA, que a inteligência artificial vai substituir as pessoas, e não é isso, né? Não, é fazer que o nosso dia a dia seja muito mais assertivo, muito mais fluido, né? Desculpa te interromper, mas só aproveitando assim que, por mais que seja clichê, é algo que a gente precisa dizer sempre. A ideia aqui é bate-papo de fato, né? Então, assim, quando a gente cita lá no início que a pressão que o setor tem sofrido, e acho que isso precisa ter sempre de um cuidado na maneira como você aborda o tema, porque a ótica ela é variada, né? Mas essa pressão ela existe justamente porque existe uma necessidade de você observar os processos e entender que o segmento precisa mudar. Então, mudar como? Mais uma vez, a gente falou, as coisas precisam ser... Você precisa trabalhar cada vez mais numa linha de prevenção e de cuidado. Isso precisa ser feito. Então, quando eu penso nessa ótica, Tássia, não existe nenhuma transformação
a partir necessariamente só da tecnologia. Uhum. Mas quando eu paro para pensar em como a tecnologia pode apoiar, hoje não tem como a gente falar de uma mudança de um sistema de registro, como você citou, sem pensar Uhum. nisso como uma construção ponta a ponta de uma plataforma, e não tem como a gente Perfeito. não abordar a tecnologia sem falar de inteligência artificial. Não tem, assim, seria até um equívoco se a gente não trouxesse isso. Então, o que eu imagino, e eu tenho, desde o início da nossa conversa, tentado elucidar aqui, é que os modelos que a gente tem hoje, de estruturas, quando a gente for aplicar os agentes de IA, e aí nós temos visto cada vez mais e mais tecnologias sendo lançadas no mercado para atender o processo de construção desses agentes. Então, quando eu passo a adotar esses agentes sobre aquelas duas linhas que eu falei, uma na predição, que é basicamente o teu slide aqui, ele fala sobre virada de chave, né? Eu Uhum. parar de pensar no meu retrovisor e começar a ter a predição do processo. E, por fim, eu também começar a pensar cada vez mais no desfecho clínico. Então, assim, Perfeito. acompanhar aquele paciente ponta a ponta. Então, a IA, ela entra nesse processo de análise para que eu tenha essas informações com muito mais acuracidade. E mais uma vez a IA generativa, que aí sim, não é que ela vai substituir, mas ela vai fazer com que tarefas hoje que são tarefas de padrão de execução possam ser feitas através de agentes. Agora, o processo de construção humana ele continua sendo extremamente necessário, porque a, a, a camada de análise que a gente executa, o poder de entendimento, inclusive para a própria construção desses agentes, passa por humanos. E a gente está Perfeito. falando aqui de humanos que têm um vasto conhecimento no segmento de saúde, tem que entender a estrutura suplementar, tem que entender do nosso processo de legislação, que é um processo que tem todas as suas regras. Acho que em algum momento aqui até ali foi citado a própria ANS. Então, esse processo de identificação e processo de construção dos agentes, ele passa por um humano. Cada vez mais a gente vai ter que ter humanos muito qualificados no nosso processo de negócio para fazer com que aquilo que os agentes vão construir e vão executar seja bem feito, né? Senão não vai funcionar, senão daqui a pouco a gente Exato. vai ter uma série, você falou de alucinação, eu vou um pouco além da alucinação. Quando a gente fala de um ecossistema de agentes se comunicando, Uhum. a gente vai falar de desperdícios de agentes de IA, né? Que é eles que vão Legal. estar Bom gerando isso. ponto. Então, eu acho que é nessa linha, a tecnologia ela tem papel fundamental, sem dúvida nenhuma, tirando a frase clichê que eu falei, ela é fundamental. Quando a gente pensa, mais uma vez, em outros segmentos, sistema bancário, que eu citei, o próprio sistema de comunicação, sistema de seguros, todos esses sistemas se desromperam a partir de tecnologia. E a saúde está seguindo o mesmo caminho, e vai chegar, sem dúvida nenhuma, em pouquíssimo espaço de tempo. A gente já tem, depois da pandemia, a telemedicina foi amplamente adotada, o registro eletrônico, né, através do pontuário também. Hoje a gente já tem agentes que trabalham com voz, eles vêm sofrendo modificações grandes, e é natural que a tecnologia ela dê esse suporte para que a saúde ela possa ser tratada de uma maneira mais simplista. A pandemia, ela quebrou vários paradigmas, né, ela facilitou muito a entrada da tecnologia, acho que a gente está fazendo um bom uso disso tudo. Melchior, acho que vale comentar, né, que essa evolução toda, ela não exige trocar o que já funciona, né, ela só Sim, exige adicionar a inteligência para que a gente possa cuidar melhor do que já existe. Então ela passa a ser incremental, certo? sim. Maravilha. É, Seguindo, pode comentar, eu acho que eu não, a gente precisa tomar um cuidado, Tassi, com essa questão de trocar o que funciona, né? Tudo é um Uhum. processo evolutivo. A gente acabou de falar que a gente precisa entender como que esses processos precisam ser melhorados e tal. A gente está falando aqui de sistemas, você falou de trocar o que funciona. A gente está falando de legados robustos, pesados. Exato, E você precisa exato. entender, o que você precisa entender, primeiro, como esse sistema legado robusto que você tem está evoluindo,
certo? Uhum. Se essa evolução atende ao modelo de um mercado diferente. E é o Isso legado robusto que possibilita a organização dos dados, né. Então não faz exato, sentido a gente trocar, né. exato. Mas é muito importante compreender como está sendo a evolução desse legado, porque não essa discussão é uma discussão nossa aqui interna, não é porque Uhum. é um legado estabelecido que ele não precisa passar por um processo de transformação, porque mais uma vez Perfeito. o mercado muda. A partir do momento que Uhum. a expectativa que se tem sobre um, né, vamos falar aqui de um plano de saúde, ele muda, o comportamento do teu beneficiário também muda. Então, esse teu legado, ele precisa se adaptar, ele precisa estar pronto para compreender. E isso passa por, às vezes, por uma transformação desse seu legado. Então, isso é algo que é importante quem está na ponta, né, quem está dentro da operadora, usando o sistema do dia a dia, compreender como que esse processo evolutivo está acontecendo, quais são os passos. Esse tipo de diálogo que a gente está fazendo aqui é importante até para ter um entendimento. Nós estamos trazendo a nossa ótica. Sem dúvida Exato. nenhuma, muitos dos que estão conectados conosco têm óticas semelhantes, algumas complementares, outras um tanto quanto diferentes, mas isso, no fim, é o que vai gerar o que a gente vai consumir lá na frente. Então, Perfeito. ter essa noção da evolução desse legado, isso é algo extremamente precioso. Agora, o que não pode se aguardar, e eu acho que é o que onde a gente vai chegar aqui, não dá para esperar essa transformação desse legado para a gente começar a tomar mudanças de rota e alterações e melhorias dentro daquilo que a gente já tem. E aí é onde a gente, mais uma vez, a IA ela entra muito forte, a estrutura de dados entra muito forte, mas eu vou deixar você seguir aí, que a gente perdeu os minutinhos iniciais, né? Eu acabo falando bastante depois. Maravilha, tá ótimo o papo aqui. E é importante a gente comentar, né, Melchiori, que a plataforma da Banner, ela foi construída, ela está, né, ela foi construída de uma forma que ela está estruturada em camadas que se complementam. Cada uma vai agregando inteligência à anterior. Você, ou seja, a gente não precisa começar do zero, né? Hoje a gente já tem um caminho um legado muito importante que possibilitou que a Banner desse esse próximo passo para uma camada cognitiva com inteligência artificial, né? Então a camada da arquitetura da plataforma da Banner, ela tem toda a parte do core transacional, que é a base de tudo, com cadastros, é ali que tem autorizações, as contas, os contratos. Nós temos a camada da integração também, que é a conexão entre os nossos sistemas, né? A Banner tem N produtos, temos produtos não só da saúde, assim como ERP, como RH. Então, nós temos essa camada de integração também, onde a gente não só faz a integração entre os sistemas Banner, mas a gente possibilita também a integração via API com parceiros, para que os dados possam realmente fluir em tempo real, sem os silos, né? A próxima camada é a camada analítica, onde a gente, né, tem os dashboards, tem KPIs e modelos preditivos, com a visibilidade muito mais completa da operação para decisão, né, de informadas. E aqui a gente está indo, né, para um outro patamar, a gente está indo para a camada cognitiva, né, onde a gente está construindo esse motor de recomendação com a automação das decisões e o aprendizado contínuo, né? A Banner ela conta aí com uma estrutura de BPO com doutores especialistas que ajudam a gente a enriquecer essa base como todo. Então, pegar esse capital intelectual que a gente já tem dentro de casa para a gente construir essa camada cognitiva de IA e oferecer como uma evolução de produto. Então, essa transformação, né, normalmente acontece seguindo essas camadas. O que começa a diferenciar, né, para as operadoras agora é a capacidade de usar dados para antecipar essas decisões. Acho que você falou muito bem até aqui, você trouxe pontos muito importantes, né, do ponto de vista tecnológico, Melchiori, onde você vê hoje o maior diferencial competitivo? Tássia, desculpa, deu uma travada. Você pode só repetir a pergunta? Do ponto de vista, aonde eu vejo o maior diferencial?
competitivo. Isso. Quando a gente olha para essas camadas, né? Qual é o maior diferencial competitivo para uma operadora? Está na capacidade de transformar os dados? Queria ouvir um pouquinho da sua opinião. Perfeito. Hoje, bom, eu acho que o mercado como um todo, o segmento como um todo hoje, ele está ainda nas camadas, você falou aqui dos sistemas Banner, né? Mas quando eu olho para o mercado de saúde suplementar, a maior parte do mercado ainda está na segunda camada ali, que ele tem o core transacional, ele já se comunica com algum ecossistema, mas a gente ainda é pouco analítico, e quando a gente chega na camada cognitiva, sem dúvida nenhuma que a gente está... o mercado ele está engatinhando. O diferencial competitivo, de fato, é claro que é você estar na última camada. Então, eu tenho um sistema robusto estabelecido, eu estou me integrando com o ecossistema, eu tenho uma capacidade de análise rápida e com alta acuracidade, e por fim, em cima dessa camada de análise, eu tenho uma boa... eu tomo boas decisões. Porque a camada cognitiva nada mais o que você espera disso, né? Tomar boas decisões. No fim, você espera que as suas decisões, a tua curiosidade seja cada vez maior e isso mitigue os riscos e os problemas que você tem. Então, para mim, o diferencial de mercado, sem dúvida nenhuma, é esse. Acho que quando a gente fala ali da arquitetura como um todo, dessa transformação, a gente já citou, né? Esse core ele é importante, isso tem que estar muito claro. Ele é importante porque é em cima dele que você vai fazer todo o resto. Então, não adianta a gente querer abordar aqui, então beleza, então vamos agora, vou de fato investir todas as minhas fichas na camada cognitiva de IA. Não adianta eu fazer isso se eu não me estruturei a nível de dados e se eu não sou capaz de criar conexões relevantes com o mercado, com o sistema ou comigo mesmo. Então, é isso. E a nível de diferencial competitivo, sem dúvida nenhuma, quando você tem um sistema que ele olha para toda essa ótica, ele se torna mais eficiente. Sendo mais eficiente, você tem um custo menor. Você tendo um custo menor, você é mais competitivo, seja no processo de atendimento com mais qualidade, ou seja no próprio processo de precificação. E aí, quando você vai para essa linha, você consegue ser diferenciado para o beneficiário, para o paciente, que é quem tem lá na ponta, né? Quando você pensa no serviço médico, de fato, também, quando você traz uma eficiência operacional, que é aquela eficiência que não está ligada diretamente ao atendimento lá, né, ao processo de consulta ou processo de execução, você também faz com que ele possa atender com mais tempo, com mais qualidade, dar mais atenção. Então, sem dúvida, isso é um diferencial competitivo muito forte. Legal. Ou seja, a gente pode resumir que é a partir da quarta camada que as operadoras conseguem identificar um paciente de alto risco, acionar um protocolo correto, para registrar toda a decisão para auditoria e de forma automática, certo? Exato. Perfeito. A gente está falando de diferencial real, né? Exato. Porque a diferença ela pode estar em pequenas coisas, mas quando a gente está falando aqui de uma maneira muito mais estratégica, sem dúvida nenhuma, é a partir da quarta camada. Muito bom. Dando sequência aqui, quando analisamos a jornada assistencial das operadoras, autorização e regulação, elas têm um impacto muito relevante na sinistralidade. E, historicamente, esse processo depende muito de análise manual. Com modelos preditivos, isso começa a mudar, né? A gente vê aqui, pegando alguns domínios, né? Autorização inteligente com regulação, né? Ou seja, modelos preditivos que recomendam a decisão de autorização mais adequado, com base no histórico, prevenção à judicialização, identificação precoce de casos com alto potencial de conflito. Temos oportunidade também no atendimento com IA conversacional. O chatbot ele foi muito importante no ano de 2020, mas ele não oferecia uma experiência tão bacana, uma experiência tão fluida, Sim. porque as pessoas percebiam que estavam conversando com o robô. E os agentes de IA vieram para transformar isso. Hoje a gente já vê, né,
a possibilidade de embarcar agentes de IA com IA generativa, que oferece uma experiência, uma comunicação muito fluida, né? Então, é outra oportunidade que eu acredito muito e que com o atendimento de agentes com IA conversacional, a gente vai conseguir trabalhar com autosserviços de forma muito mais dinâmica, com um tempo de resposta absolutamente, né, muito mais rápido, né, tanto para o beneficiário quanto para a operadora também, que ela consegue reduzir o volume de filas de atendimento, porque ela consegue ter mais eficiência no seu atendimento. Guilherme, como que você enxerga esse impacto na evolução, olhando para esses casos práticos que a gente tem aqui, autorização, prevenção da judicialização, atendimento, tem a gestão do risco assistencial também, né? Sim, sim. Eu acho que Tássia, até na nossa conversa aqui eu acabei lembrando, embora a IA ela começou o processo de discussão em relação à utilização da IA, ele começou, teve calor agora nos últimos anos com o grande lançamento da OpenAI, né? O primeiro, eu estava lembrando aqui que o primeiro case de uso de IA, que é saindo já da fronteira do machine learning e começando a ter algo sugestivo, né, com uma análise, sugestão, foi na saúde. Eu não sei se eu posso citar o nome da startup, que hoje acho que até aqui, mas basicamente isso foi... Eu estava trabalhando em outro segmento, eu estava trabalhando numa outra empresa, que era uma montadora na época ainda, e eu assisti uma palestra do Jackson, eu não falei o nome da empresa, mas falei o nome dele, em que ele estava me contando a história do produto que ele tinha construído, que na verdade era um produto para identificação dentro dos centros cirúrgicos de possíveis casos de sepse, tá? Basicamente essa foi. E ali a ideia já era começar a ler, entender aqueles dados para salvar vidas. Então, é lógico, aqui quando a gente pensa numa operadora, eu já vou entrar no core, mas você me perguntou do impacto. Sim. Não tem impacto maior do que tu salvar uma vida. E eu lembrei desse Com caso certeza. aqui agora, enquanto a gente estava conversando, porque, de fato, eu sei que ali, né, o produto deles foi implantado em vários hospitais e aquilo ajudou a prevenir a sepse nos leitos. E, sem dúvida nenhuma, muitas vidas foram impactadas, tá? Quando a gente passa a olhar para a evolução, na autorização e na auditoria, a gente já tem muita coisa sendo feita. Então, você já tem o esforço reduzido, isso garante com que o beneficiário seja atendido de uma maneira mais rápida e que o prestador ele também tem uma certeza maior daquilo que está sendo executado dentro da sua rede, ou a operadora também tenha uma tranquilidade maior dentro daquilo que está sendo executado através desse processo de utilização de IA na autorização. Na auditoria, né, depois é a mesma coisa. Mas você citou aqui, e aí findando, né, você citou aqui, por exemplo, a parte de IA conversacional. Nós estamos com um projeto bem robusto, e esse projeto ele é interno, inclusive, ele nasce de dentro para fora, em que a gente já colocou aqui agentes de IA para trabalhar no nosso suporte. Então, interno, porque nós, como uma empresa que produz tecnologia, né, que produzimos tecnologia, a gente também tem um suporte que presta esse apoio para as unidades de negócio. E a gente já colocou isso está funcionando. E o que a gente tem percebido é que a acuracidade ela tem aumentado. Então, quando a gente para pensar dentro de uma operadora, o uso é o mesmo. Né? Quando eu penso na cadeia de suprimentos e compras, que a gente sabe que a parte de medicamentos tem um custo elevado. A utilização de IA lá dentro dessas cadeias de compras, de estoque, de logística, fazendo o entendimento de momento de compra, de como está o meu estoque, de saúde do meu estoque, a gente já tem a IA aplicada ali. Então, o que eu imagino? Tudo isso
pode ser impactado, tudo isso pode ser construído. Mas a minha sugestão é que a gente escolha um lugar para começar. A gente falou de muita coisa aqui, mas você precisa ter foco. Exato. Então, e eu falo isso assim, para a saúde, mas qualquer outro mercado. Exato. Você precisa escolher uma área que você tenha autodomínio de fato e que você tenha uma vasta compreensão daquilo, para que nessa área você trabalhe de uma maneira isolada, porque naturalmente, lembra que eu citei lá, a IA que existe, o modelo que existe hoje não é o modelo final. A IA ela tem processo de evolução. A gente viu, por exemplo, o que a Anthropic lançou recentemente com outras versões de construções de plataformas de IA. Então, isso está evoluindo. Então, o ideal é que você... Então, nesse processo, os erros vão acontecer. Então, é importante que você pegue justamente uma área que você tenha um autodomínio, e aí pode ser para qualquer uma dessas que a gente citou aqui, e a gente pode ajudar, né? A gente pode ajudar nesse aspecto, a gente tem conhecimento de negócio e tecnologia para apoiar, e foque nisso e resolva isso. Porque aí você resolvendo a situação, você resolvendo essa área, você consegue depois dar escala para isso em outras frentes, outras vertentes, porque você já passou pelo processo de conhecimento e adaptação e com os erros já aprendeu como mitigar isso nas outras jornadas. Então, eu acho que tem todas essas oportunidades, além dessas que você já citou aqui, mas acho que o principal ponto é focar muito bem em uma delas. Muito bom. A minha aposta vai que a gente vai ver um avanço muito importante, acho que na parte de atendimento. A minha aposta fica nisso, né? Acho que a IA generativa ela tem um poder gigantesco aí de transformar esse atendimento e a gente com certeza minimizar, né, o volume de espera e dar respostas com muito mais qualidade e num tempo muito, muito melhor. Pessoal, a gente está aí, a gente já extrapolou o horário, né? São 11 horas passadas. Nossa programação era até às 11 horas. Eu tenho mais alguns slides aqui. O time da organização está apreensivo aqui, mas a gente vai seguir um pouquinho mais, né? Até porque a gente acabou atrasando um pouquinho ali no início. Mas eu acredito vai ficar mais... gravado, pelo que eu vi o pessoal comentando. Então, se alguém, né, vai ficar gravado. Um outro compromisso, tem acesso depois na plataforma com o vídeo gravado ali. Mas eu acredito que a gente vai levar mais uns 20 minutinhos. Então, quem conseguir ficar com a gente aí, eu até peço desculpas pelo nosso atraso, mas eu acho que mais 20 minutinhos a gente encerra. Então, será um prazer, né, contar com vocês aí até o final. Se não conseguirem, também não tem problema. Assistam a gravação. A nossa equipe de marketing também vai disponibilizar os materiais na sequência, tá? Bom, dando sequência aqui. Guilherme, obrigada também por entender aí que a gente acabou atrasando e ficar aqui comigo. Quando essas iniciativas, a gente falou muito aí de IA e apostas, né, na onde que ela vai realmente mudar o jogo, né? Mas voltando ao tema principal aqui do nosso encontro, quando que essas iniciativas elas começam a ser implementadas, né? Acho que é uma das principais perguntas, e os impactos aparecem já também nos indicadores. Então, eu trouxe aqui, lá no início a gente falou muito, né, das principais forças que estão aí pressionando o mercado, né, que é a redução de sinistralidade, a redução de permanência hospitalar, a eficiência operacional, a redução de provisões jurídicas, né? Eu trouxe aqui para a gente um cenário muito conservador, com base em pesquisas, com benchmarks que a gente fez aí de mercado, ANS, Fena Saúde e IESS, tá? Dentro dessas pesquisas que a gente viu, num cenário em que a operadora ou a autogestão consegue reduzir de 1 a 3 pontos percentuais de redução na regulação preditiva e gestão de riscos ativos, isso representa em torno de 8 a 15 milhões, né, de redução de custo. É um impacto financeiro muito importante, com 1 ponto percentual aí, de redução com regulação preditiva. Quando a gente fala de permanência hospitalar, 1 dia ou 2 dias de internação por episódio com monitoramento ativo também traz resultados bem expressivos. A gente está falando aí de 4 a 9 milhões,
que o estudo comprovou para a gente. Temos reduções importantes, considerando um cenário em que a gente consegue trazer provisões jurídicas. Na eficiência operacional, a gente também percebe aqui uma oportunidade importante de a gente trazer um impacto financeiro aí relevante para o mercado. Guilherme, eu estou abusando de você hoje, né? Fica tranquilo. Como as operadoras podem começar a capturar esse valor todo que a gente está falando aqui, né? A gente vê aí números, ainda que conservadores, eles são impactantes, né? E isso aqui, acho que vale comentar que é um cenário no qual que eu considerei uma operadora de médio porte com mais ou menos 50 mil beneficiários. Então, é um impacto total estimado aí de 15 a 35 milhões, dependendo do resultado, né, que a gente conseguir minimizar. Então, como que você percebe que a gente pode começar a capturar esse valor todo? Tássia, aqui não tem fórmula mágica, né? Mais uma vez, eu preciso fugir um pouco da tecnologia, e aí a gente traz a tecnologia para o centro novamente depois. Mas eu acho que o principal ponto primeiro, eu acho que tudo exige pessoas, né, eu acho que tempo hoje em dia é uma coisa complexa, né? Mas pessoas que têm um bom conhecimento do processo e que têm um entendimento da cadeia por completo dentro da operadora, para que dentro desse processo seja feita uma análise, identifique aonde estão os principais, não gargalos, mas aonde está a maior volumetria de processos, né? Onde eu tenho um volume Suspensores, né? maior, aonde eu tenho um volume transacionado maior, aonde eu tenho processos repetitivos, mas então precisa ter esse contexto e vamos ser sinceros, quando a gente para olhar para a operadora, a gente tem vários parceiros, vários clientes, tem gente dentro de casa que sabe na ponta da língua onde estão isso. Uma vez esse processo sendo bem identificado, e essa jornada sendo bem estabelecida, existem métricas e modelos para se fazer isso. Tá? A gente está falando aqui, eu não vou entrar no Techniquez, mas você pode fazer isso de várias maneiras e com apoio de consultorias ou não. Você precisa ter a noção de que você vai abordar um desses temas, vai iniciar o processo de, primeiro, a curação de dados. Então, apurar esses dados, fazer um processo de saneamento deles, e em cima desses dados, você vai começar a entender o teu passado e vai começar a poder predizer o teu futuro, se você não tiver feito nenhuma alteração dentro da tua cadeia. Porque se você mudou o processo, é natural que, né, se eu estou transformando, se eu estou mudando, é natural que o comportamento seja diferente também. Mas vamos entender que nessa estaca zero que você ainda não passou por isso e que você está justamente tentando identificar para que você possa predizer o teu futuro e com base nessa predição, você vai tomar as decisões que vão modificar os resultados. Então, eu acho que passa por esse processo. E aí a tecnologia, ela vai vir justamente para que você, uma vez tendo isso bem delimitado, você acompanhe, a tecnologia seja um processo, te ajude no processo de acompanhamento dessa mudança. Então, você vai trazer os indicadores, você vai criar KPIs, você vai construir os agentes, seja lá como você for fazer essa abordagem, porque eu tenho que pensar em diferentes maturidades, né? Eu tenho que pensar em diferentes times. Sim. Mas o mais importante é você fazer o acompanhamento desse processo de evolução em cima desses indicadores, esses KPIs, daquilo que você mudou. E a tecnologia, mais uma vez, ela vai estar presente ali para te auxiliar. Então, dica de ouro, hein? Métricas, dica de ouro você deu, né? Métricas, acho que acima de tudo, né? Importante a gente ter como comparar, né? Como estava a tua operação antes de você embarcar uma tecnologia ou automatizar algum processo, né? Basicamente é isso. Então você precisa. A gente falou sobre ter um piloto dentro de casa. A única maneira de você se beneficiar e você chegar nessa volumetria aqui de impacto financeiro que você está citando é você começar a modificar o comportamento da operadora. Para começar a modificar o comportamento da operadora, você precisa entender a tua cadeia como um todo e precisa automatizar ela aonde estão os teus
mais uma vez, não ter os maiores gargalos, porque às vezes aquele gargalo que você tem, ele não reflete dentro de uma estratégia no teu maior ponto de ganho. E isso acho que tem que ficar bem claro para que dentro de uma análise você tenha uma assertividade maior. Perfeito. E uma dica que eu dou também para quem está aqui com a gente ainda, é que escolha primeiro um domínio, né. A gente falou aqui das 4 as principais pressões, né, Sim. sinistralidade, permanência hospitalar, mas eu acho que a dica de ouro que eu dou para quem está ouvindo, quem está acompanhando a gente aqui, é escolher um deles primeiro, né, estabelecer a métrica, né, o resultado que se espera com a com a embarca, como é que a gente pode falar? Ao embarcar uma inteligência artificial, uma tecnologia nova, depois de acompanhar os resultados, aí sim, né, avança para um próximo domínio, né. E eu aqui, né, olhando para esses 4 principais ofensores aqui, eu iria, né, na redução da sinistralidade, porque aqui já tem um potencial de redução enorme, né, com pequenos ajustes, com inteligência, com equipes fazendo uma curadoria, aqui já dá para fazer um trabalho muito importante. Muito bom. Seguindo, bom, essa transformação que a gente veio falando até agora, acho que aqui, eu trago em primeira mão, uma visão de como está estruturado o roadmap de produtos da saúde da Benner, né, essa transformação ela costuma acontecer em etapas, e a gente, fragmentou toda essa transformação, de uma forma que eu consigo trabalhar muito bem na fundação, né, no core ali transacional e na visibilidade disso tudo, consolidando o core transacional, a integração de dados, a implantação de camadas analíticas, ou seja, a gente vai estar trabalhando em 2026 para que o nosso core ele esteja o mais acessível possível para essas integrações entre os sistemas, para que a gente saia do cenário de silos, né, e passe a ter visibilidade total da operação e base para identificar quem precisa do cuidado. 2027, a gente vai focar na decisão assistida por IA. A gente começa a trabalhar nisso em 2026 e entrega essa melhoria, né, essa evolução aí em 2027 com modelos preditivos, com para autorização, com inteligência, com a gestão de risco assistencial, a prevenção, a judicialização, o atendimento conversacional é algo que a gente já está trabalhando aí, está em operação. Governança e rastreabilidade também para que as decisões sejam assistidas com IA nas principais jornadas com o beneficiário de alto risco. E acho que o mais importante de tudo acho que a gente já falou aqui, mas eu vou reforçar, a ideia não é substituir as pessoas, muito pelo contrário, a gente está trazendo tecnologia, está trazendo IA para que as informações estejam muito mais estruturadas, muito mais enriquecidas, para que o especialista, o médico, o doutor, especialista em cardiologia, possa tomar uma decisão muito mais baseada em sugestões que a IA possa oferecer. Então, depois, né, disso tudo, a gente vai para 2028 com uma plataforma de decisão consolidada mesmo, né, com IA na camada transversal da operação, automação totalmente supervisionada, com aprendizado contínuo, possibilitando aí que a operadora esteja orientada por dados, com cuidado personalizado, sustentabilidade financeira e conformidade, claro, com a ANS e a LGPD. Hoje é algo que a Benner já leva em consideração, né? Seja uma normativa nova, uma alteração de LGPD, a gente está sempre acompanhando para que os nossos produtos estejam sempre em conformidade. Mas o recado que eu quero deixar aqui é que a gente não precisa esperar 2028 para ver esse resultado. O primeiro piloto, né, o piloto ele já começa a gerar esse impacto nos próximos 90 dias. E o que eu quero trazer aqui para a gente, não está passando o slide? Agora foi.
O que eu quero trazer aqui para a gente é uma dúvida que é muito comum, que é onde a gente pode começar, como a gente pode começar. Normalmente, a jornada, né, a gente criou aqui uma metodologia para que a gente começasse pelo diagnóstico, né, o diagnóstico da maturidade digital e a identificação do domínio com maior impacto, ou seja, um domínio, quando eu falo domínio, eu estou me referindo às pressões que a gente vem falando desde o início, como regulação, judicialização. Então, a nossa recomendação é começar por um desses domínios. Na sequência, a gente vai para uma expansão e integração com piloto validado, expandindo para outros domínios, que daí a plataforma ela começa a operar de forma integrada com modelos preditivos, já em produção e com governança estabelecida. Na terceira fase do nosso método aqui, a gente entra na etapa da plataforma de decisão consolidada mesmo, com o IA como camada transversal da operação, automação totalmente supervisionada. Cada fase dessa, ela já entrega um valor importantíssimo, né, independente das próximas etapas. Então, a gente já começa a perceber esses resultados antes de completar a jornada como todo. Guilherme, mais um... Pode falar. Pode... Não, eu ia te fazer mais uma perguntinha. Acho que a provocação que eu queria trazer agora é qual costuma ser o domínio que gera mais resultado rápido? Acho que a gente já falou um pouquinho lá para trás, mas eu esqueci de perguntar qual era a sua opinião. Tá, é que eu só preciso falar sobre... Bom, quando você... Vamos lá. É que eu queria falar um pouquinho sobre os tempos que você trouxe aqui, ligados ao roadmap, mas em relação aos domínios de maior valor, eu acho que a gente fala bastante sobre a estrutura de dados, né? Que é o que está por trás de cada uma daquelas camadas especificamente ali. Então, não tem... Eu não vou me atentar a uma frente ou outra. Eu acabei, na minha resposta que eu trouxe para você, você acabou me perguntando ali em relação a onde eu enxergava impacto, e eu atestei o caso, mas sem dúvida nenhuma a estrutura de dados é onde a gente tem o maior impacto, tá? Mas eu queria com falar uma estrutura de dados, com certeza a gente consegue uma autorização mais eficiente, uma gestão de risco e um atendimento com um impacto muito mais percebido, né? Um impacto muito mais claro, né? Legal. Isso. Você quer que eu volte o slide? Não. Eu queria só fazer um comentário. Pode deixar aí. Eu só queria fazer um comentário que quando você trouxe ali em relação ao roadmap, me chama a atenção ali algumas coisas ligadas à estrutura de 26, 27, né? Precisa ficar claro que esse processo de construção, não sei se ficou claro, pelo menos para mim, acho que precisa elucidar melhor, né? Que é um roadmap incremental. Perfeito. Então, perfeito. a gente tem, quando a gente olha ali para uma camada que está lá em 2027, a gente entende que boa parte dessa camada ela já está sendo construída e já vem e vai começar a ser liberada em ondas a partir desse ano, para que lá em 2027 você tenha um processo de conclusão daquilo na sua plenitude. Então, não é que a gente vai abordar alguns daqueles temas em 2027 ou vai abordar alguns daqueles temas em 2028, não é. É que dentro de um processo de construção, na análise inicial que nós fizemos, né, Tássia? A gente já desenhou essa jornada até um pouquinho mais longe, né? Até 2030. Exato. Só que isso está sendo construído e é natural, até porque também falamos várias vezes aqui que a IA, o conceito de tecnologia que existe no mercado hoje, não é o fim, ele ainda está em processo de desenvolvimento, então é natural que a gente também sofra algumas alterações. E quando você traz essas 3 camadas aqui, acho que vale a pena a gente citar, eu estava tentando fugir disso, mas é importante a gente citar que em alguns casos, né, a gente já identificou algumas oportunidades com alguns, eu vou chamar de clientes, parceiros, em que nós, em um período bem curto, conseguimos fazer a utilização ou aplicação de algum agente de IA ou automação de algum processo, seja com uma rotina de IA ou não, né? A gente está falando ainda só da simples automação. E a gente já vem enxergando ganho de valor. Então, quando você traz essa tua jornada estendida aqui, ela está muito ligada dentro
de um processo de identificação, mas também está ligado num processo de plenitude enquanto solução. Agora, a evolução pontual, seja a construção e melhoria de agentes, vamos pegar aqui um caso que você trouxe, o próprio suporte ali, né, do chat de atendimento. Isso é algo que, num período muito menor, você consegue pegar o conceito que já existe hoje, adaptar aquilo para a realidade e transcrever para a operadora. Então, esses prazos eles têm que estar compreendidos aqui, que aqui a gente está trazendo coisas que estão ligadas ao roadmap da própria estrutura do nosso produto, mas ele está olhando para um dia a dia que pode ser um pouco diferente. Perfeito, é muito bom que você colocou isso, porque talvez eu não deixei isso muito claro, né? E são coisas, e realmente, né? A gente está trabalhando 2026 para fazer a entrega de 2027, e por isso que a gente traz aí esse convite e traz essa metodologia de como começar em 3 fases, né? Porque a gente já quer que tenha pilotos aí que possam acompanhar essa evolução junto da Benner. Nós temos uma vantagem, né, que hoje a Benner ela é a maior operadora sem ser operadora, então muitas coisas a gente consegue já validar e ter cases internos para de fato levar algo já validado para o mercado. Mas eu também quero contar com clientes parceiros, ouvir, né, um pouco mais no mercado, para que quando a gente for expandir isso, os produtos que a gente está criando, expandir, né, a gente já tenha pensado no todo. Então, esse fica o nosso convite. A verdade, a gente até preparou aí um convite exclusivo para os participantes desse webinar, para quem está acompanhando a gente e quer aprofundar nesse tema. Existem algumas formas de iniciar essa jornada, então a gente convida aí para quem tiver interesse participar de um diagnóstico com a gente, ou começar um piloto em 90 dias. A gente também está preparado aí para fazer um workshop mais executivo, uma sessão bem customizada com a área assistencial e a liderança comercial. Então, fica esse convite aqui para vocês. E a frase, né, que eu gostaria de fechar aqui, esse momento com vocês, é que a próxima década da saúde suplementar, ela não será definida por quem tem mais dados, ela será definida por quem usa os dados para cuidar melhor de cada beneficiário. Acho que é isso. Guilherme, muito obrigada, foi um prazer dividir o palco aqui contigo. Eu quero agora, antes da gente encerrar, temos algumas perguntinhas no chat. Eu vou contar aqui com a aprovação aí para o pessoal, se a gente pode responder. Eu estou com outro Guilherme aqui do meu lado, me apoiando, e ele vai me trazendo aqui as perguntinhas, porque como eu estou compartilhando a minha tela, eu não consigo ver o chat, então eu tenho uma pessoa me apoiando aqui. Eu acompanhei até certo ponto, depois também não acompanhei mais ali, mas... Eu acho que eu vou começar por uma pergunta que a gente recebeu lá no início, que é como garantir que a IA não gere negativas indevidas para o beneficiário? Eu acho que na linha dessa pergunta aqui, a gente vai ter várias, né, que é justamente dentro do processo decisório da IA. Bom, eu vou tentar não entrar mais uma vez, acho que eu já falei isso 2 vezes, né, vou tentar não entrar no techniquez aqui, mas quando a gente pensa eu vou responder, tá, se tu quiser responder, depois tu complementa ou pergunta e já responde, tá, mas eu vou trazer a minha ótica aqui. Legal. Quando a gente fala de modelos de IA, que esses modelos estão se transformando em agentes, eles são construídos em cima de um parâmetro. Então, você tem que fazer um detalhamento daquilo ali, aquilo vai se tornar um modelo e aí a parte generativa, que ela pode existir ou não, dependendo do conceito que tu for adotar, ela vai começar a identificar esses padrões por si só, com a camada de dados que você vai trabalhar, e vai trazer sugestões.
O que a gente entende que para garantir que essas negativas não aconteçam é que esse modelo ele precisa continuar amadurecendo. É natural que durante o processo, então, a acuracidade de nenhum modelo hoje dentro desse processo é de 100% ainda, tá? Tem que ter curadoria, né? Isso, se falou de alucinação aqui e tudo mais, então, vamos lá. Isso ainda não existem casos e casos. Então, o que você precisa fazer é implantar um modelo e ir seguindo o acompanhamento e a evolução dele. O que você começa a perceber é que dentro das camadas de amostragem, você, com o acompanhamento, esse processo ele vai, a acuracidade ela vai aumentando, os teus casos de problema vão se reduzindo e aí você vai ganhando uma maturidade muito maior e automaticamente você vai reduzindo o teu esforço para executar o processo, porque ele começa a ser automatizado, mas também para o esforço que você tem dentro dessa curadoria. Agora, isso precisa acontecer. E, acho que a grande sacada, e isso, de novo, eu estou trazendo essas respostas aqui, mas essa resposta provavelmente responde outras dúvidas que estejam aqui no chat. Está no processo de construção. Então, as pessoas que vão construir que hoje são as mesmas pessoas que apoiam no processo de parametrização, de criação de regras, tanto o processo de autorização quanto o processo de auditoria, seja lá qual for, essas pessoas elas também têm que estar envolvidas no processo de construção do agente, para que todo esse conhecimento e essa capacidade seja transportada para o modelo. E aí esse modelo ele vai ser muito mais exato. Então, essa é a maneira que eu vejo como você vai, de fato, ter ganhos e vai garantir com que essas alucinações acabem não atingindo ou impactando tanto a operadora quanto o beneficiário. Paciente. Eu ouso dizer que essa é uma das perguntas mais importantes, né? Porque, complementando isso que você trouxe, eu acredito muito que a IA, ela não vai substituir de forma alguma a decisão do gestor, né, de um especialista, um médico especialista. Ela entra para apoiar a análise, né, mas para que ela possa apoiar sim, tem que ter um modelo bem estruturado, para trazer mais contextos clínicos, histórico do beneficiário. Na prática, isso tende a reduzir decisões equivocadas e tornar o processo muito mais consistente, né? Então, é importante a gente combinar, sim, no momento da construção, a participação desses especialistas e o pós também, né, a curadoria constante, ela também se faz necessária e precisa estar presente para a gente mitigar aí todos os riscos inerentes a um modelo de IA, né? Muito boa pergunta. Eu tenho mais uma perguntinha aqui. Quais a utilização da IA em relação às tomadas de decisão? Eu acho que é um pouco disso que eu acabei de responder, né? A tomada de decisão, ela continua com o especialista. A IA, ela entra para sugerir tratativas, sugerir protocolos de tratamento, mas quem vai tomar a decisão no dia a dia vai ser o gestor, vai ser o médico. A IA ela vem só para apoiar e não para substituir o que a gente tem hoje na operação. Pô, Não sei se você quer complementar alguma coisa. Não, acho que a tua resposta está correta, mas vamos lá. Em algum momento, durante o nosso diálogo, eu falei de dois modelos, de dois conceitos de IA. A IA generativa e a IA analítica sugestiva, e a IA analítica e preditiva. Essa, que é justamente o que você está falando, ela vai sugerir, né? Ela sugere. Então, vamos lá. Eu tenho, pensando aqui dentro de um consultório, né? Eu tenho ali uma determinada caso que está sendo explanado, que chegou e que eu preciso de um apoio, né? Um apoio médico, enfim. A IA ela vai sugerir, ela pode trazer literaturas, ela pode trazer sugestões, ela pode, nesse diagnóstico, nessa prescrição, isso pode acontecer, estou pensando ali. Tá? Nesse caso, basicamente, é uma sugestão, um processo de decisão, como você bem citou. Estou pegando um caso médico aqui, que poderia ser da operadora, mas pegando um caso médico é mais prático, talvez, da gente exemplificar. Agora, tem casos
em que a generativa, ela, de fato, ela assume aquela tarefa, mas aquilo é uma tarefa. Então, você Exato. deu o exemplo ali, é uma tarefa que tem seus limites. Eu gastei energia construindo os limites. Ela vai daqui até aqui. E essas decisões, elas podem ser tomadas com base nessa camada de dados aqui, nessa camada de informações, seguindo essas regras. Então, isso tem que estar muito bem alimentado. Esses dois conceitos, eles existem. Ela trabalha sozinha, mas o escopo dela é limitado, né? Ela não está... E eu acho que quando você sugere ali um diagnóstico, seja lá, como você chamou ali, que seja feito uma espécie de protocolo. um protocolo, para que seja tomada essa decisão e se entenda se aquele processo, aquela demanda, onde que ela se enquadra, que tipo de tecnologia, que tipo de inteligência eu posso usar para resolver aquele problema. Perfeito. Tá muito bom esse papo, né? Se deixar, a gente vai longe aqui, a gente já estourou meia hora, mas tem mais uma pergunta bem relevante aqui, que a gente recebeu no chat, que eu queria compartilhar aqui contigo, Melchior, e a gente poder responder também os nossos inscritos. Quais os riscos relacionados à privacidade de dados no uso de IA com o plano de saúde? Eu gostaria de responder, mas eu sei que você, em termos de tecnologia, vai dar um show aí também, né? Mas do meu ponto de vista, eu acho que a base de tudo, né, não só com o advento da IA, a gente está sempre em conformidade com a LGPD. Isso. Os dados, eles têm que seguir políticas de governança, em alguns cenários eles precisam de anonimização e controles de acesso. E essa arquitetura, né, que a gente está construindo aí na camada analítica, ela precisa ser pensada justamente para respeitar essas exigências regulatórias e de privacidade. Você concorda com isso? Eu concordo plenamente, né? Eu concordo plenamente, porque assim, quando a gente pensa no conceito de LGPD e dados, tudo aquilo que eu preciso olhar e cuidar para a anonimização, para o cuidado, para a LGPD dentro de uma estrutura de dados hoje, sem o uso da IA, ele permanece, mas agora com a IA. Então, na teoria, essa governança de dados, que vai cuidar da estrutura, desde o treinamento de quem manuseia o dado, de quem tem acesso, rastreabilidade daquele dado, de quem altera, de quem a anonimização dele, a maneira como eu entrego, o processo de autorização para a utilização dele, tudo isso ele já existe, né? Ou deve existir sem o uso da IA. Isso já existe. O que a IA vai fazer é seguir os mesmos padrões e ter os mesmos cuidados. Então, para isso, aí você foi extremamente assertivo. O que você precisa cuidar e olhar se a arquitetura de construção e a arquitetura de gestão dos agentes de IA que você tem te permite isso. Então, o gasto de energia está nesse aspecto, porque na teoria a LGPD em si, ela já está sendo aplicada, ela está tendo a adoção dentro da empresa já há bastante tempo, né? E aí o que acontece é que os agentes eles só precisam seguir esse mesmo padrão. E para isso a arquitetura tem que propiciar, né, essa ação. Você parou de compartilhar? Até parei para a gente ficar um pouquinho maior, né? Tava um slide muito grande. Vou para mais a última pergunta, tá? Prometo que é a última, e daí a gente vai para o finalmente. Eu recebi uma pergunta aqui que é muito, muito inteligente, né? Eu acho que o pessoal está curioso, né? O tema IA aí tá muito forte. E só para fechar a tua fala, por isso que a gente trouxe ali, aí eu posso estar fazendo uma analogia errônea e me corrija aí, Guilherme, caso eu estiver falando alguma besteira, tá? Mas quando a gente fala de uma arquitetura da Benner, que ela é incremental, a partir do momento que eu encaixo, que eu crio uma camada cognitiva com IA, eu estou levando em consideração toda a inteligência que eu tenho nas camadas anteriores. Então, sim, a gente vai se apropriar do que a gente já tem dentro de casa, né? Eu não vou construir do zero. É isso, né? Até porque construir do zero
tomar cuidado com essa minha afirmação, né? Mas assim, construir do zero um produto hoje me parece equivocado, porque a gente está falando de um tempo de construção extremamente relevante e você vai construir isso em cima de algo que provavelmente vai se transformar. Então, é claro, e aí eu vou falar de aplicação de uso de IA para outras vertentes, para uma construção de software, por exemplo. Ela encurtou a barreira e reduziu os caminhos para que você possa desenvolver algo, né? Construir algo. Isso a gente tem experimentado isso dentro de casa e eu acho que toda empresa de software, de produto, tem feito o mesmo. Então, é natural que não dá tempo, assim, sendo bem transparente, não dá tempo. Tu tem que se adaptar, tu tem que se transformar. Tem que incrementar, né? Isso tem que acontecer de alguma maneira que você vá em cima de ciclos e camadas, vá fazendo. Porque se eu pensava construir do zero, quando eu terminar de construir aquilo, provavelmente aquilo já não faz mais sentido. Ou o mercado mudou e se transformou. Mais uma vez, a gente está passando, eu sei que estourou tempo, mas entrando bem no cerne da IA, assim, nós estamos passando por um momento de transformação, de mudança de mercado, tá, assim, que a gente já vivencia em outros segmentos. A gente pode falar a mesma coisa sobre a estrutura de dados, por exemplo. A gente pode falar a mesma coisa sobre estruturas de integração. A gente pode falar a mesma coisa sobre a internet. A diferença é a velocidade. Perfeito. Há 2 anos atrás, o que nós tínhamos de conceito de IA, como a gente entendia a utilização da IA, era de uma maneira. Hoje, a gente vê o quanto a IA já tem impactado fortemente as bolsas no mundo inteiro, o quanto as empresas e as fábricas de software estão sendo impactadas de maneira maciça. E mais uma vez, ainda não é o modelo final. Ainda não é a tecnologia final. E então a velocidade de construção disso é muito grande. Por isso que eu talvez construir neste momento, não que nunca, até para nunca construir as coisas do zero seja um problema, mas neste momento talvez não seja a melhor decisão. Neste momento, o ideal é você evoluir o teu processo, mirando esse norte, até que as coisas estejam bem consolidadas e você possa tomar essa decisão de uma maneira mais assertiva. Então, é o que nós acreditamos e a gente tem trabalhado dessa maneira. Eu acredito muito nisso. E a pergunta final é: como fica a rastreabilidade das decisões para a auditoria e a ANS? A resposta que eu trago para essa pergunta aqui, ela é muito pertinente, né? É uma pergunta bem importante, porque hoje a parte de regulação da ANS ela é muito forte e vem se atualizando ano após ano, né? É que na linha dessa dúvida aqui, o que eu posso trazer para vocês é que toda recomendação que a gente traz a partir de uma arquitetura com inteligência artificial, a decisão ela fica registrada em trilhas de auditoria e isso permite que a operadora ela documente o processo de decisão, o que inclusive fortalece a governança e a conformidade regulatória. Então, sim, ela vai ter esse registro do que foram recomendações oferecidas pela IA versus a decisão tomada pelo gestor. Eu acho que é isso. Não sei se você tem algum complemento dessa pergunta. Eu acho que vai muito na linha do que a gente falou sobre a própria LGPD, né? Eu acho que tem processos, ritos e ciclos que eles são feitos e que eles não vão deixar de ser construídos. Muito pelo contrário, eles vão ser melhorados. Mas quando a gente fala dos próprios órgãos reguladores da legislação, eles também estão adotando essas tecnologias e estão percebendo o processo de mudança, né? Nós citamos aqui a interoperabilidade, só para finalizar. O grande centro da interoperabilidade no Brasil, ele nasce justamente nesses órgãos, né? Então, a gente está bem tranquilo em relação a isso. E acho que você foi perfeito na tua resposta. Muito bom. Bom, quero fechar novamente aí com aquela frase que eu disse antes da gente abrir para as perguntas. É um bordãozinho que eu quero deixar aí para quem seguiu com a gente até agora, que é: não esqueçam, a próxima década da saúde suplementar, ela não será definida por quem tem mais dados, será definida por quem usa esses dados para tomar decisões melhores e cuidar melhor de cada beneficiário. Guilherme, muito obrigada pela conversa, adorei o papo.
E obrigado aos que nos Agradeço. acompanharam até o final aqui nesse webinar. Quem não conseguiu também vai escutar depois a gravação. Obrigada também. E fico à disposição, né? A gente fica à disposição aí para dúvidas, Sim. bater um papo, querem começar um piloto com a gente, querem uma agenda executiva, estamos aí de portas abertas para melhor recebê-los. É isso. Obrigada, pessoal. Até mais. Boa Valeu, Tássia. terça. Obrigado. Valeu, gente. Tchau, tchau. Boa semana. Fiquem com Deus. Até mais. Tchau, tchau.